Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos às 7 horas da noite no canal 49 e é repetido outra vez às terças-feiras às 10 horas da noite. Está também disponível no internet. Nós agradecemos dar-nos a oportunidade de nós entrarmos em vossa casa hoje à noite. Para nós é um privilégio estarmos convosco e podermos partilhar um pouco da nossa reflexão sobre as leituras do domingo. Hoje tenho muito prazer de estar convosco, sou o António Borba e comigo está o casal José e Ricardina Gomes. Bem-vindos, José, bem-vinda, Ricardina. Como estão? Muito bem, graças a Deus. Então, desde a última vez que nós fizemos o programa, alguma coisa de novo na vossa vida? É o normal. Passamos o normal da vida por enquanto. Não há... A velhice não dá muitas, a não ser dor de pernas. Aliás, a velhice dizem que começa mesmo pelas pernas. Mas as pessoas dizem, olha, não cremes que não, vai vir pior, não é? Verdade. Mas eu não acredito, parece que vai ser sempre melhor. Não, pois, a gente devia ser assim. Não é? Well, a Devia gente... ser assim, mas acontece que uns é para melhor e outros é para pior. Não, pela vivência que nós temos com os nossos familiares e outros pais de amigos nossos, nós vimos que muitas vezes fisicamente foi um pouquinho pior. Porque para chegar ao fim da vida tem que terminar certas coisas do nosso corpo, não é? E com a velhice é muito mais fácil a gente arranjar doenças incuráveis, que o tempo se encarrega de destruí-las e destruir também a nossa vida física. Ou a gente, às vezes, com as nossas maneiras de viver, é que estragamos muitas vezes também a nossa saúde. Mas nós temos que ter uma atitude boa, não é? Estávamos há bocadinho, antes de começar o programa, estávamos a falar do Papa Francisco. É verdade. Um homem com 78 anos e ele deve sofrer. Ele tem o peso da igreja sobre os seus ombros e está sempre a sorrir. Sim. Tem uma atitude positiva, portanto, deve ser um exemplo para nós. É verdade, também é verdade. Mas a gente ainda está um pouco longe dessa atitude do Papa. Mas a gente temos mostra que procurar. logo o que a gente sente. Eu, por exemplo, às vezes custa-me a sorrir se eu não estou a me sentir bem para sorrir, mas devia ser. Porque a alegria dá saúde ao corpo. Faz bem. Olha, estamos hoje no dia 2 de agosto, portanto é o 18º domingo do tempo comum. E eu não sei, às vezes eu sei que neste dia costumava haver a festa de Santo António em Hanford, não sei se costuma ser. Não sei se é ainda ou não, porque eu é o vivo primeiro em domingo de agosto. É? É a festa de Santo António É hoje em Hanford. Estão em festa em Hanford. Portanto, para os de Hanford, para nós, boa festa, não é? porque a gente tem que cantar, tivemos que cantar a missa no coro e depois tem um lanche. E não dá tempo de ver esta missa na televisão porque nós estamos lá envolvidos na festa, né? Talvez a comer qualquer coisa. Pois. De qualquer maneira, isto é a gravação é feita antes da festa, mas temos a lembrar que vão todos à festa de Santo António. Pois, o tema das leituras deste domingo é o tema de um pai que quer tomar conta dos seus filhos, quer dar o pão. Nós, como pais, uma das nossas preocupações era ter a certeza que os nossos filhos tinham de algo de comer, beber, de vestir e que dávamos boa educação, não é? Deus, como pai, tem essa preocupação também e é o tema destas leituras de hoje. É verdade. E vemos que na primeira leitura os israelitas vão a caminho da terra prometida e no deserto não tem pão, não tem água e o que é que começam a fazer? Começam a murmurar contra Moisés e a murmurar contra Deus. Já havia o ditado que dizia: casa em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Não é? Eles também, os judeus, é a mesma coisa. E na segunda leitura, que nós não temos tempo de falar, mas São Paulo diz: não procedais como pagãos. Como os pagãos, é verdade. E nós às vezes procedemos como pagãos, verdade, infelizmente. É verdade. E o Evangelho é um seguimento ao Evangelho do domingo passado. Domingo passado foi a multiplicação dos pães. Neste domingo, a multidão não encontra Jesus e vai à procura dele. Ele está do outro lado do lago, em Cafarnaum. E, portanto, é o seguimento
desse milagre. E vai ser interessante ver qual é a reação dos judeus, não é? Eu sei. Portanto, nós vamos falar acerca disso. Infelizmente, temos pouco tempo e muito para falar. Portanto, vamos começar pela primeira leitura, está bem? José, Sim. vais ler a primeira leitura. Eu vou ler a primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhe os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxeste-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ao cair da noite comereis carne, e de manhã saciar-vos-ei de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Menhu, quer dizer, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Portanto, como eu estava a dizer há bocadinho, esta passagem conta-nos parte da história do povo judeu, povo judaico, que vai desde que eles atravessaram o mar até o Monte Sinai. E depois, como estão no deserto, há pouco que comer e beber. E eles começam a murmurar. Podíamos quase dizer que é sempre a mesma cantiga, não é? É que já tinham, acho que era um mês ou um mês e pouco, já tinham saído do Egito. Pois. As privações, quer dizer, que iam ter, estavam privados de muitas coisas e, portanto, estavam começando a ficar zangados e aborrecidos, não só contra Moisés, mas também contra o que Moisés dizia, tinham que ter confiança em Deus, que Deus ia ajudá-los. Eles já não queriam saber de nada. Não, mas eu penso que este povo viveu muitos anos no Egito como escravos. Pois. E ficaram um pouco sem confiança no seu verdadeiro Deus. Muitos deles aqui estão a pensar no pão. É claro que ninguém com fome vai gostar de estar com fome, mas eles tivessem mais confiança em Deus, talvez não tinha faltado, talvez o pão já tinha vindo, mas eles ainda estavam ainda com o Egito em si. E lá não se falava muito em Deus, falava-se mais materialmente do que espiritualmente, e eram os deuses lá do faraó e essas coisas todas. Eu penso que esta dúvida, esta falta de confiança é que fez com que Deus talvez demorasse a dar o pão. Não, ele também, Deus quis, segundo a leitura, quis prová-los, provar a sua fé, a sua força, a sua confiança nele. E também isso foi um ato de provação, Não sei, deixando eles ficar também com necessidades básicas de viver. Né? Pois. Eu acho interessante que eles, quando estavam no Egito, claro que estavam presos, eram escravos e não gostavam de estar do Egito. Veio Moisés, salvou-os, libertou-os e levou-os a caminho da terra prometida. Mas não levou muito tempo para eles se esquecerem do tempo em que estavam como prisioneiros, como escravos. E o que é que eles fazem? Começam-se a lembrar do tempo passado. E eu acho que talvez esteja aqui uma lição para nós. Também nós, às vezes, começamos a pensar, a idealizar as condições em que nós vivíamos. As coisas eram tão boas nos Açores. Sim. As coisas eram tão boas no Brasil. E talvez fossem, não sei se eram ou não. Mas o que acontece é que a gente às vezes
tenta, ou não tenta, a gente lembra o que era bom e esquece o que não era tão bom. Mas vocês disseram uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu até fiz aqui uma nota e escrevi a palavra confiança, que é a palavra de ter confiança confiança em Deus, que Ele, como Pai, vai tomar conta de nós. Eu às vezes penso isto. Eu, como pai, como avô, faria tudo pelos meus filhos e pelos meus netos. Tudo. Fazia tudo. Quando um dos meus filhos teve um acidente e esteve no hospital 21 dias, eu trocaria lugar com ele. Eu antes queria estar lá que o ver sofrer. E se Deus é muito mais misericordioso que nós, então como é que Deus sente e como é que Deus nos trata e como é que Deus toma conta de nós? Eu acho que nós às vezes temos pouca fé no Senhor. Pouca fé, falta de confiança. Não é? Pouca fé. Muito pouca fé, muitas vezes, porque a gente na vida normal de viver, né, que somos humanos, trabalhamos ou estudamos, esforçamos-nos para ir num caminho e às vezes este caminho não produz aquilo que a gente queria almejar. E, portanto, muitas vezes a gente se aborrece e fica, às vezes, até contra Deus. Eu sei de um caso, que a minha esposa também sabe, que a pessoa mudou-se de um país para o outro e depois as coisas não trabalharam bem, como ele gostava que tivesse acontecido, aliás, ela, e ela um dia reclamou com o Nosso Senhor. Fizeste-me trazer para aqui para ser mesmo parecida com esta. E para isto? Eu penso que há muito, continua a ser assim. Pois. Olha, nós temos ainda muito para falar, mas infelizmente estão-nos a dar sinal que nós temos um intervalo e nem sequer tivemos tempo para dar a oportunidade de vocês cantarem o Salmo responsorial. Mas então vamos cantar, ou nós, eu não canto, que se eu cantasse as pessoas fugiam de casa. Não era bem assim. Quando voltarmos do nosso intervalo, então vais cantar o Salmo responsorial. Portanto, caros amigos, o tempo passou-se tão depressa, já vamos a metade do primeiro programa e não sequer tivemos tempo ainda para cantar o Salmo responsorial. Vamos fazer um intervalo de 1 minuto e voltamos desde já. Portanto, daqui a bocadinho estamos convosco. Obrigado e até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Olá, amigos, bem-vindos. Estamos agora na segunda parte do programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos às 7 da noite no canal 49 e novamente repetido às terças-feiras às 10 horas da noite e também sempre disponível na internet. Nós estamos a falar acerca dos judeus a murmurarem no deserto contra Moisés e contra Deus e não tivemos tempo de permitir ao José e à Ricardina que cantassem, especialmente o José, cantassem o Salmo responsorial. Portanto, eu gosto muito de ouvir o José a cantar o Salmo. Vamos fazê-lo agora. Está bem, José? Sim, senhor. Está bem. O Senhor deu-lhes o pão do céu. 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 Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram, os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que Ele realizou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Deu suas ordens às nuvens do alto
e abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná, deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância e introduziu-os na sua terra santa, na montanha que à sua direita conquistou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Muito obrigado, José e Ricardina. É a mesma letra falando da primeira leitura. É o tema do pão, e como nós já falámos há bocadinho, vamos ver que este tema do pão é um tema muito importante, porque a Igreja oferece-nos este tema durante 4 domingos, como nós vamos ver. Eu agora vou ler o Evangelho, então se vocês me dão licença. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito. Deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus tinha que ter muita paciência para não se zangar com estes judeus. Esta passagem do Evangelho vem a seguir à multiplicação dos pães. Nós sabemos que no domingo passado, aqueles que foram à missa, lembram-se que Jesus fez a multiplicação dos pães, multiplicou 5 pães e 5 peixes e deu de comer a 5.000 homens, não contando, claro, mulheres e crianças. Olha, eles, claro, que ficaram com a barriga cheia e à noite e no outro dia começaram a procurar Jesus e não o acharam. E então disseram para onde é que ele foi. Jesus tinha atravessado o lago Tiberíades e tinha ido para outra cidade, que era a cidade de Cafarnaum, e eles foram à procura dele. E então este Evangelho é o discurso de Jesus no templo. Eles fazem a pergunta: quando é que tu vieste? E Jesus nem tão pouco responde a essa pergunta.
Jesus disse, em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Claro que eles viram alguém que lhes dava de comer e eles não precisavam trabalhar, portanto eles foram à procura dela, não foi? O que é que vocês pensam desta... Eu penso, talvez até nem sequer devia tocar nisto aqui, mas a gente repara isto pela nossa comunidade portuguesa à volta da Califórnia, desde talvez Arqueira, Sacramento, Forte Braga até San Diego, fazemos muitas festas ao Espírito Santo, a Nossa Senhora e a outros santos, e a gente vê às vezes nas igrejas muito pouca gente para assistir à missa, que era muito importante, porque é o santo que a gente que está a festejar o dia do santo e às vezes até padroeiro daquela paróquia, etc. E a gente, quando na hora das sopas, aquilo enche. Quer dizer, continua a mesma agora. Isto foi que me veio à lembrança, talvez isto não é pesaroso para ninguém, porque eu também vou lá comer. Também vais às sopas? Também gosto de comer sopas. Também gosto de sopas. E, portanto, essas pessoas também deviam ter mais confiança em Nosso Senhor e no serviço que se faz nas paróquias, o trabalho que se tem. Isto só para ver, por exemplo, nós agora temos a festa de Santo António aqui em Hanford. Nós estamos a ensaiar os domingos para poder, neste dia de hoje, fazer um bom trabalho, cantar, fazer uma celebração litúrgica bem feita, para que as pessoas fiquem cheias também da ação do Espírito Santo ali na festa de Santo António. Pois. É importante. Exatamente. Ricardinho, alguma coisa que queres adicionar? Ele está aqui, as pessoas estão a perguntar que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus. E ele respondeu, em acreditar naquele que lhe enviou, não é? E eles querem saber de milagres e de comer, não é? Mas Deus vai falar e vai falar no próximo domingo outra vez, é num pão que não é este pão que a gente está a falar. É num pão espiritual, que é o que o José disse, as igrejas às vezes estão vazias e as pessoas amam a Deus, que eu tenho a certeza, mas não tiram aquele tempo para ir à comunhão, para ir à casa do Senhor, que lá é que está a sua mesa, lá é que está o seu banquete. Lá é que está o pão vivo de O cima outro do céu. é o segundo banquete. Primeiro é o banquete de Deus, depois é o banquete do pão, uma coisa da carne natural. Mas não sei o que é que... Eu acho muito interessante também, por exemplo, nisso também vai muito do compromisso e da fé, do acreditar, que muitas vezes a gente tem fé, mas eu penso que não é uma fé muito forte, porque a gente tem que ter fé naquele que Deus nos enviou, que é em Jesus Cristo. Ora, Ele está ali vivo. Eu já falei até da outra vez que estivestes aqui, assim, não há milagre maior no mundo, não existe, a não ser a Eucaristia. Este é o maior milagre que existe. Às vezes a gente vai atrás de milagres ali e acolá, isto é natural, as pessoas vão e está muito bem, mas este é o maior milagre. E muitas vezes a gente precisa dele. Precisa deles para coisas físicas e até espirituais. Ele está aqui mas nós não vamos, não acreditamos. Né? Pois. E aquele é o pão vivo que o Senhor deu para nós comermos. Há bocado dizias que talvez não sabias se devíamos ou não falar nisto, da questão das pessoas às vezes irem às sopas e não irem à igreja. Eu acho que se nós estivéssemos aqui, nós estamos aqui num papel que não estamos a falar por nós mesmos, mas de alguma maneira estamos a representar a igreja, porque estamos a procurar partilhar o Evangelho, que é uma responsabilidade muito grande e, portanto, acho que temos a obrigação de dizer aquilo que sentimos. E eu acho que vocês têm razão. Acho que, na verdade, nós vamos muitas vezes atrás do alimento do corpo e não do alimento espiritual. E basta ver como disseste há bocado. Portanto, acho que nós temos que pensar qual é a razão que nós vamos atrás de Jesus. Ou se vamos atrás de Jesus. Neste caso, nós vemos que as multidões, Ele deu de comer a eles, a multiplicação dos pães, eles procuram no outro dia, Ele não está, eles vão para a cidade de Cafarnaum à procura dele. E imediatamente Jesus vê que eles que estão atrás dele, mas que não é pela razão certa. Eles estão atrás dele porque ele lhe saciou a fome do corpo.
E por isso é que ele diz, então, bem, vocês não entendem bem o que eu estou a fazer. Eu quero dar a vocês é o pão da vida, é o pão eterno. E, como eu disse há bocado, estes judeus, alguém devia dar uma pancada a eles na cabeça, talvez devia dar a nossa também, porque eles dizem, mas afinal de contas, qual é o milagre que tu fazes para que nós acreditemos em ti? E eu, ao ler o Evangelho, penso, mas afinal de contas, ele acabou de fazer um milagre tão grande. Um milagre de multiplicar os pães, e eles estão a dizer, mas afinal de contas, qual é o milagre que tu fazes? É verdade. Eu tenho uma coisa para dizer, talvez não tenha tempo. Temos tempo, temos mais 2 minutos. Ok. Portanto. É o seguinte, por exemplo, uma festa tem um presidente, tem um vice-presidente, comissão, etc. Pedem donativos para fazer festa. Eles às vezes vão buscar um sacerdote longe, têm que pagar as despesas de viagem as instalações deles, vão buscar certos cantores ou coisas culturais para atrair quem? Atrair o povo para conhecer a Deus, para seguir a Deus. Estas despesas são todas feitas para que eles venham ver Jesus Cristo. Porque normalmente, quando se faz isso, nós católicos portugueses, o principal nosso é a missa. Mas muitas vezes a gente vai, olha, vamos ali, mas ficamos no adro, debaixo de uma árvore, a ver umas coisas boas, que eu também gosto, e por aqui, mas lá não vamos. E o principal, penso que o principal é ter confiança de ir lá e saber, eu estou aqui. Deus transformou-se num homem divino e é Cristo, é Deus ao mesmo tempo, está lá à nossa espera para nós irmos lá comê-lo. Que daqui diz a leitura e para a frente, nos domingos que vêm, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, não morrerá jamais. Portanto, é ali o principal, as despesas todas que se fazem para isso. Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa. Eu queria tornar bem claro que nós não estamos a dizer que as pessoas que não vão às festas. Não, o que nós estamos a dizer é que vão às festas e façam não só aproveitem do alimento das sopas, mas também aproveitem do alimento espiritual que vos é proporcionado através da pregação, através dos serviços que se fazem na igreja. Portanto, caros amigos, mais uma vez agradecemos a vossa presença aqui este domingo e estamos a chegar ao fim. Muito obrigado e boa noite.